falar o seguinte, fica aí, porque é verdade. Será que a SAF do Vasco está por um fio? Fica aí porque é seríssimo, é seríssimo. Ele vai explicar essa situação um tanto quanto confusa, porém, o nosso careca de HD, né, Vini? É isso. Simplifica tudo. Vai trazer aí, ó. Será que não vai ser, o Vasco não vai ter mais a SAF 70%? 70%? Será? A história é longa, Fernanda, a história é longa. Quer fica falar aí. logo? Tá rolando uma Pode treta ser. com a 777. Tá dando o que falar, e o Pedrosa vai explicar pra gente o que está acontecendo. Cadê o meu dinheiro, é isso? Isso, é mais ou menos isso. Cadê o dinheiro? Vamos lá, Fernanda, para explicar pra galera aqui, vou precisar de um pouquinho de tempo. O Vasco da Gama fez uma composição com a 777 do quê? Vendeu 70% do futebol, e aí o Vasco se transformou em SAF. Em 2022, esse dinheiro que o Vasco se comprometeu a receber da 777 e vice-versa é de 700 milhões de reais. Em 2022 foi feito um empréstimo de 70 milhões de reais, o empréstimo ponte que garantiu salários em dia para o Vasco na Série B e também manter algumas contas do clube em dia. E aí no final de 2022, quando a 777 de fato assumiu, mais 120 milhões foram depositados, ou seja, 190 milhões totalmente. O que isso corresponde? A 19% das ações do Vasco da Gama. Então, a cada aporte, a 777 de fato se torna a dona das ações, né? Conquista de fato as ações do Vasco da Gama. Para esse ano, a 777 tinha que depositar e tem que depositar contratualmente 120 milhões de reais, ou seja, depositou 190 já e tem que depositar mais 120 esse ano, ao longo dos próximos anos tem que depositar o resto, para poder ter o quê? Mais 12% das ações. De qualquer forma, como é um contrato, já está controlando o clube. Esse dinheiro tinha que entrar, Fernanda, até o dia 5 de setembro, contratualmente. Tudo bem, o Vasco esperou, esse dinheiro não entrou, eles falaram que ia pagar dia 23 de setembro. Não entrou. Por contrato, a 777 tem uma carência de 30 dias para poder fazer esse depósito. Ou seja, hoje tem que entrar os 120 milhões. No caso, 90 milhões, porque em julho eles adiantaram 30 milhões. Então a 777, hoje, dia 5 de outubro, por contrato, depois de passar a carência, tem que depositar 90 milhões de reais nas contas da Vasco SAF, que é a empresa do Vasco da Gama. Se esse depósito não acontecer, o Vasco da Gama, como associação, como acionista de 30% ainda, que vendeu para a 777, tem o direito de buscar a recuperação do clube, porque eles vão estar infringindo o contrato. A 777 ainda terá mais 30 dias para quê? Para fazer o pagamento e recuperar essas ações. Mas se o depósito não acontecer hoje e o Vasco, como sócio minoritário, que é a associação, quiser recuperar o clube, pode começar agora. Pode começar agora isso acontecer. E, por contrato, a 777 só pode atrasar as parcelas dos negociamentos uma vez. Que já aconteceu. Que está acontecendo. Entendeu? Então, a partir de agora, para os próximos anos, a 777 não pode mais atrasar. Mas você acha que pode acontecer de dar uma... Não é algo descartado, Fernanda. Se eles não depositarem hoje, eu não duvido nada da associação se movimentar para poder buscar o futebol. Acho que vai acontecer? Não. Acho que eles vão, nesses mais 30 dias, recuperar e pagar. Até porque seria jogar dinheiro no lixo, o que eles fizeram anteriormente. Mas a situação hoje é essa. A 777 precisa depositar 90 milhões de reais para cumprir o contrato com o Vasco da Gama. Não sei se você concorda comigo, mas seria o momento ideal para aqueles que estão no Vasco, que são contra a SAF ainda, tirarem proveito da situação e tentarem tirar a SAF. E é ano de eleição, né? É ano de eleição, exatamente. Não tem o que fazer, Fernanda. Ninguém que está na associação hoje é contra a SAF. Aliás, eu já falei aqui, eu não sou contra a SAF. A SAF fez o Vasco ter condições de hoje ter um time, respirar, de pagar salário. O problema é essa inadimplência. A gente já teve casos de transfer ban, a gente está tendo um caso aí de atraso. Isso é muito feio, isso é muito ruim para a imagem. Por mais que eles paguem hoje, já vai ficar o quê? Porra, eles atrasaram 30 dias. E se eles fizerem, durante os próximos 30 dias, até dia 5 de novembro, esse processo de recuperação para poder pagar, é muito ruim também. Por quê? Porque tá aí, tá no noticiário. A gente tem que estar aqui falando sobre essa situação. Atrasar, Fernanda, não é normal. Não é normal. E não é legal também, né? Foi o que você falou. Você passa uma mensagem pro mercado do futebol que não é uma mensagem positiva, exatamente. Vene. Por exemplo, um jogador está sendo disputado pro Botafogo, que é SAF também, e Vasco. Aí, esse jogador ele vai sentar com a família dele. Pô, e aí agora? O que eu escolho? O Botafogo não tem esse noticiário. Independentemente da questão esportiva. Esquece, exatamente. Aqui, o Botafogo não tem esse noticiário de dever, de inadimplência. O Vasco tem. Eu, se eu sou jogador, o que eu penso? É melhor ir pro Botafogo. É lógico.
É isso. Ó, mais uma informação. E o Vasco e o Maracanã? Que história é essa? Vamos lá. Já não é de hoje que o Vasco da Gama busca estar no Maracanã, seja como um parceiro de um dos clubes ou seja administrando. Desde a época do presidente Jorge Salgado, o Vasco busca o Maracanã. Com a entrada da 777, a 777 entende, junto com a W Torre e também com a Legends, que tem condições de administrar o Maracanã. O problema é, o termo de permissão de uso, que é da dupla Fla-Flu, ele vem sendo renovado sistematicamente sem a possibilidade de uma licitação. E o que eles buscam é, o Vasco quer pelo menos apresentar uma proposta de TPU para administrar o Maracanã ou até fazer parte da licitação para tentar administrar junto com essas duas empresas que eu falei aqui. Além disso, tirando essa parte do TPU e da licitação, o Vasco quer mandar 2 partidas lá no Maracanã, contra Botafogo e contra o Corinthians. Primeiro, contra Botafogo, não pode ter clássico em São Januário, então o Vasco quer mandar no Maracanã. Sim. E contra o E Corinthians... se for Botafogo no Newton Santos, é inversão. Exato, e aí o Botafogo não vai jogar com 90-10. Não, acho que não pode. Não, e não pode. Não pode. E aí tem o Corinthians, que é um jogo de alto risco também para São Januário, porque as torcidas não são torcidas rivais e é um histórico longo de Vasco e Corinthians tendo confusão. Então o Vasco também quer levar para o Maracanã. Além da torcida não estar sendo comportada em São Januário. Os ingressos acabam em 4, 3 horas, rapidamente, e para os sócios que têm um rate maior. Então o Vasco entende que utilizar o Maracanã, não só para agora, mas até pensando numa reforma de São Januário, é muito importante. Só que nada disso que eu falei aqui vai ser levado em consideração enquanto o tipo de coisa que acontecer, que a gente está falando aqui, acontecer. Como é que o Maracanã vai ser entregue para uma empresa que não paga nem o Vasco? Me fala. Não vai ser. Não tem como. E tem um detalhe, né, ô Vene? Tem a final da Libertadores nesse caminho. Não, Quanto tempo tem que também, fecha antes? E tem também rodada do Flamengo e do Fluminense. O Eu não Vasco- sei qual é a ordem, Não, mas tem um jogo que o Vasco pediu que o Flamengo joga contra um determinado time no Maracanã dias antes ou dias depois. Só que tem um ponto. Esse pedido do Vasco para jogar contra Botafogo e Corinthians é depois da validade desse TPU que está correndo hoje. Então, assim, o que o Vasco quer é mandar jogos depois do TPU. É justamente para não ter que pedir Flamengo e Fluminense, e esse pedido foi feito à Casa Civil. E se for preciso... Ele foi direto, né? Foi direto. E se for preciso, o Vasco vai na Justiça de novo. Então não teria o caso Flamengo a prioridade de jogar porque o TPU teria sido vencido, entendeu? Mas isso se não tiver Se não renovação, renovar automaticamente. O que o Landim e o Mário já estão tentando fazer, né? Estádio Vascaíno pode ser cedido a rival do Rio de Janeiro. E vamos comentar sobre essa situação, por isso se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida em mais este vídeo que se inicia por aqui. O Botafogo pode estar jogando nos próximos compromissos apenas um em São Januário, estado do Vasco. Isso porque, diante de alguns shows que vão ser realizados no Newton Santos, o Botafogo deve ficar impossibilitado de ter que mandar jogos em sua casa. Agora o Vasco terá a opção de colocar a sua casa, o estádio de São Januário, à disposição ou não do Botafogo para jogar essa partida. O Vasco, relembrando, já usou recentemente o estádio do Botafogo em uma alocação feita pelo Vasco para jogar o clássico contra o Fluminense. Na minha concepção, a relação entre Vasco e Botafogo é bem positiva e as equipes não devem ter nenhum tipo de problema nessa questão. É bem possível sim que o Botafogo esteja permanecendo no Rio, jogando no estádio do Vasco. Você, torcedor vascaíno, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião, se inscreva e deixe seu joinha neste vídeo.